Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Assim está escrito: Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre não podemos ceder aos inimigos. A propósito, a lição deste domingo vai tratar, na sequência da carreira que nos está proposta, sobre os inimigos do cristão. E nós lemos aqui o escritor aos Hebreus motivando aqueles irmãos, dizendo a eles o seguinte, que nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Nessa nuvem de testemunhas pela qual nós estamos rodeados, há de tudo que se possa pensar. Inclusive, conforme nós encontramos embaraços, o pecado, as ações do inimigo, todas as suas artimanhas, e nós entendemos isto, os ardis que ele apronta, mas a palavra de Deus diz que é para deixar tudo, não se deixar vencer por estas coisas, ou seja, não abrir brecha, não ceder, não contemporizar, firmar-se no caminho, na direção para onde deve ser a chegada e caminhar sem se deixar intimidar por estas situações. Então a lição diz o seguinte: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar. Ele lista 3 aqui, os mais influentes: o diabo, a carne e o mundo. E o escritor desta lição, ele comenta com particularidades sobre cada um destes inimigos, listando como primeiro inimigo o diabo. O diabo, ele quis ser igual a Deus e colocar o seu trono acima do trono de Deus, ser maior que Deus, foi destituído, foi lançado abaixo e ele se tornou então um inimigo ferrenho. Como ele não pode conflitar e confrontar a Deus, o que ele faz? Ele vai confrontar a obra criada por Deus, a criatura humana, o ser humano que Deus criou como sua imagem e semelhança, fruto do seu amor e para o seu propósito. Então o adversário procura atingir este homem que foi criado por Deus como coroa da criação, como desejo do seu coração, e então ele procura colocar dificuldades. E foi assim que aconteceu lá no Éden, quando estava lá Adão e Eva, criados por Deus, vivendo na comunhão com Deus, com alegria, em paz, seguros, e de repente, este adversário, ele não se apresenta como efetivamente ele é, mas ele se mascara. E ele se apresentou lá para Adão e Eva como uma serpente falante, uma serpente que falava. E aquilo encantou a mulher, despertou-lhe a atenção, e nós conhecemos o resultado
distorceu totalmente a palavra de Deus, porque o sentido do diabo é esse, é usar a palavra de Deus, porém, de forma distorcida. Foi assim com Eva lá no Jardim do Éden, foi assim com Jesus lá no deserto, no período da tentação. Ele não usou outra coisa, ele citou a Escritura para Jesus, só que de maneira distorcida. E Jesus, então, o combateu, confrontou com a própria Escritura. E ele não teve como resistir. E diz que ele o deixou. Sempre é assim, quando se tem firmeza e convicção na palavra de Deus, com ela, nós conseguimos vencer os embates, os ardis de Satanás, o inimigo do cristão, que procura prejudicá-lo, colocá-lo sob cativeiro, opressão, dominar sobre a vida do ser humano. Ele conseguiu fazer isso pela desobediência do homem e da mulher ao propósito de Deus. E este pecado foi traspassado, foi lançado para toda a humanidade. E todos nós somos gerados e nascemos em pecado. Mas Jesus veio como o propósito e o plano de Deus para a humanidade. Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Jesus não teve aqui uma vida fácil. A vida de Jesus foi um tanto difícil. O seu ministério, tudo que ele realizou, foi com muito sofrimento, com perseguições, e o próprio adversário procurando a todo momento, através de pessoas, principalmente de pessoas próximas a Jesus, para dissuadi-lo de cumprir o plano de Deus e seguir por outro caminho. Mas Jesus tinha o discernimento apurado e entendeu que não era a pessoa em si que estava dizendo aquilo por uma iniciativa própria, mas ela estava sendo induzida pelo adversário, pelo diabo. Jesus então repreende o diabo e não a pessoa, porque ele entendeu quem era que estava. É como eu disse, ele se apresenta através de pessoas. Paulo escrevendo, ele disse, ele se apresenta como anjo. Em outra situação, ele se apresenta como ministros da justiça. Então veja como ele muda a sua performance em cada ação, em cada situação. Para quê? Para enganar, para confundir, para atrair. Como que ele fez com Paulo quando ele estava na cidade de Filipos para pregar o evangelho? Ele usou uma jovem, através do espírito de adivinho, dizendo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. O que era uma realidade, eles eram, sim, servos de Deus Altíssimo, estavam anunciando o caminho da salvação, mas quem estava falando na boca daquela jovem não era nem o profeta, era o diabo que falava na boca daquela jovem. Paulo se perturbou com aquilo, e então expulsou aquele demônio, e ela foi liberta. Então, ele se utiliza destes vários caminhos para se mostrar às pessoas. E se mostra de maneira atrativa, elegante, e que possa as pessoas cair na sua conversa, no seu conto. Tão bonito, porém tão perigoso, tão venenoso. Ele é chamado o príncipe da potestade do ar. Jesus o chamou de o príncipe deste mundo. Eis que é vindo o príncipe deste mundo e ele não tem nada em mim. Não abri brecha para ele. Então, quando vemos aqui esta identidade, que se fala aqui na lição, dizendo inclusive que por 52 vezes, onde eu vi aqui, 52 vezes aparece o nome Satanás, 35 vezes como diabo, e por aí outros mais que vão se aparecendo, conforme está detalhado na lição que vai ser estudada
com as devidas referências. Então, ele procura fazer o quê? Ele procura enganar, ele procura seduzir, ele procura atrapalhar, desviar o foco das pessoas. Então, como cristão, nós precisamos saber e conhecer a identidade daqueles que são nossos inimigos. No caso aqui, listados na palavra de Deus como sendo 3, os principais: o diabo, a carne e o mundo. Esses 3, por essas 3 formas, o adversário procura, então, conseguir nos atrair para o lado dele. E precisamos ter cuidado e conhecer as suas artimanhas para não nos deixar levar por este caminho. Então, aqui nós encontramos, em primeiro lugar, o diabo se manifestando. Em segundo lugar, nós observamos a carne. E a carne que se refere aqui como inimigo é a natureza carnal. Porque carne na Bíblia tem vários significados. E o pastor, muito feliz, colocou aqui na lição, declarando cada um deles. Primeiro, colocando carne como tecido muscular do corpo humano. Segundo, como corpo humano inteiro. Terceiro, como ser humano, segundo a sua fragilidade e mortalidade. E quarto, a natureza humana pecaminosa. Este é que é o inimigo. E quando Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele disse o seguinte: para andar em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quando a carne domina, o espírito fica sufocado e a pessoa vai usar o corpo para a prática dos deleites e desejos da carne, que são aliados de Satanás. Mas quando o espírito domina e governa, a carne é mortificada, ela é subjugada. E o espírito vai comandar e dirigir, e o corpo vai obedecer à orientação do espírito, que vai governar sobre a nossa vida. Então, por isso que nós entendemos e precisamos ter muito cuidado. O próprio Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, tem as suas fragilidades. E se não tiver prudência, vigilância e cuidado, o adversário pode, através desses desejos da carne, estas deleites e vontades, entrar por alguma área na vida humana e ali passar a dominar aquela pessoa. Então, a carne é o segundo inimigo. E o terceiro que retrata é o mundo. O mundo jaz no maligno. Mundo também, existe aqui várias conotações da palavra mundo. E foi colocado aqui pelo menos 5 delas. Mundo como sendo a terra, primeiro. Segundo, conjunto de nações. Terceiro, raça humana. Quarto, universo. E quinto, os que se opõem a Deus. Mundo aqui, neste sentido de inimigo, é esta quinta definição. O mundo como os que se opõem a Deus. E a palavra diz que o mundo jaz no maligno. O mundo no sistema que procura levar as pessoas à prática da desobediência e do pecado. Então, este mundo que João escreveu dizendo: o mundo jaz no maligno. Então, essas diferenciações, elas abrem o nosso entendimento, porque, por um lado, Deus diz que amou o mundo. E Jesus diz que é para não amar o mundo.
Mas que mundo é este? Qual é um e qual é o outro? Bem, o mundo que Deus amou é o mundo das pessoas, é a humanidade, é o ser humano. O mundo que Deus criou é o mundo físico. E o mundo que não se deve amar é o mundo regido por Satanás, que é uma das ferramentas do adversário através do espírito mundano, da oposição a Deus, da resistência a Deus. Isto refere-se ao mundo. E o próprio Jesus deixou escrito, João deixou escrito no Evangelho, capítulo 16, versículo 33, Jesus dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós, a mim me aborreceu. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque eu vos tirei do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Então, observamos aí este mundo como sendo o inimigo. Quando se fala da carne aqui, carne e mundo, nós vamos observar o texto básico da lição. Ele vai falar sobre aquela advertência do apóstolo João, em 1 João 2, de 14 a 17, quando ele vai falar, ele diz sobre 3 coisas ali que precisam ser consideradas. Ele fala, porque tudo que há no mundo não é do Pai. O que é que há no mundo? Aí ele lista a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, essas 3 coisas é que tem prendido o coração de muitas pessoas. A concupiscência da carne são os desejos, são as vontades, são os deleites, são os prazeres. E na maioria das vezes, esta carne de que fala aí é aquela natureza carnal, que se ela não tiver mortificada, subjugada a Cristo, ela estará sendo alimentada por Satanás. E ele vai incutir nela desejos que vão contra o propósito de Deus para a vida humana. Então, a concupiscência da carne. Segundo, ele fala da concupiscência dos olhos. O que o olho vê, a visão. E através da visão, as pessoas passam a desejar as coisas, porque o olho capta, o olho grava, leva para o cérebro, cria imagens, e aquilo fica gravado, e através de um olhar, muitas coisas acontecem. A mulher cedeu à tentação lá no Éden por causa de um olhar. Olhar o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que era para não comer. Quando Satanás iludiu-a dizendo que ia dar entendimento e eles seriam iguais a Deus, sabendo o bem e o mal, ela passou a olhar de outra maneira e aquele olhar comprometeu a vida de Eva. Olhou porque achou que era belo aos olhos. Quer ver? Está aqui em Gênesis capítulo 3. Diz assim: e vendo com os olhos, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, deleites, vontades, desejos, apetites, agradável aos olhos, bonita, admirável e desejável para dar entendimento, conhecimento, sabedoria. Tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido. Então, as 3 áreas que ele apresenta é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
e a soberba da vida, o orgulho, a vaidade, o espírito de grandeza, a ostentação. Tudo isto são induções do adversário, e isso se constitui como inimigos na vida de quem está decidido a servir e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, enquanto nós estamos vivendo por esta terra, nós precisamos ter o devido cuidado, porque no versículo que li diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos desapegar, abrir mão, abandonar, reprovar, lançar fora. Deixemos todo o embaraço. O que é embaraço? Quando você vai numa caminhada, numa corrida, o que é o embaraço? É alguma coisa que se aparece no meio do caminho e você não tem como transpor. Então você fica embaraçado, tentando resolver, tentando sair, tentando escapar e não consegue. Isto é um embaraço, é um impedimento. E ele diz, e também o pecado que tão de perto nos rodeia, o pecado que procura assediar, fica como que lançando os seus ecos sobre a vida humana para que ele encontre uma oportunidade, uma pequena brecha para ele entrar. O pecado que tão de perto nos rodeia. O apóstolo Paulo lutou muito contra isso quando ele deixou registrado em Romanos, no capítulo 7, o versículo de número 21 a 25, ele diz assim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, que é chamado o homem espiritual, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, no corpo físico, na natureza carnal, outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que é a lei do Espírito, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. E ele diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então veja, ele disse aqui, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nós sempre temos falado com relação ao pecado. A vida do homem está entrelaçada em 3 pontos. Ele está debaixo da condenação do pecado, debaixo da condenação do pecado, ele está dominado pelo poder do pecado e ele está vivendo com o corpo do pecado. Então, tudo favorece que o pecado se manifeste ali. Quando há a conversão em Cristo Jesus, o primeiro que acontece é a condenação que estava prometida, ela é vencida, ela é desfeita, ela é anulada. Porque Jesus nos recebe, perdoa, purifica, justifica e nos coloca diante de Deus. E Paulo diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte e inimizade. Mas o Espírito inclina-se para a paz. No capítulo 6, quando ele escreve, ele fala sobre mantermos uma vida santificada, ou seja, uma vida separada diante da presença de Deus. Por quê?
para que o poder do pecado não domine sobre nós. Então, o poder do pecado é vencido com uma vida santificada, consagrada a Deus. Subjugamos o pecado e servimos a Deus. A condenação já ficou para o passado. O poder do pecado é presente e nós temos que vencê-lo a todo dia, a todo instante. Não se pode descuidar, não se pode vacilar. O poder do pecado. E, por fim, o corpo do pecado, com o qual nós vivemos e servimos a Deus aqui na terra, por Jesus Cristo. Mas há uma promessa de Deus que na manifestação de Jesus Cristo, este nosso corpo do pecado, corpo mortal, corruptível, contaminado, desfigurado, ele será transformado. Nós haveremos de receber de Deus um corpo santo, imortal, incorruptível, glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Mas enquanto isto não acontece, nós trazemos e vivemos com este corpo do pecado. Por isso, o sentido de Jesus nos orientar sobre a oração e a vigilância. O espírito interior está pronto, mas a carne, a natureza, é fraca. E quando nós olhamos aqui, ela é fraca e ela é susceptível a praticar o pecado. Então, por isso que o escritor aos Hebreus deixou gravado: e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, ele está procurando uma brecha, uma oportunidade. Então, ele diz o seguinte: para deixar o embaraço e o pecado. Um tempo atrás, um corredor dessas Olimpíadas, ele estava competindo numa corrida, era até um brasileiro, estava em primeiro lugar, faltando pouco tempo para ele observar a linha de chegada e ganhar a corrida, ganhar o seu troféu, ganhar o seu ouro, mas faltando pouco tempo, alguém se lança na pista sem que ele estivesse sabendo, foi algo surpreso, foi inesperado, e o puxa para o lado e o segura. Foi o suficiente para que o outro que vinha atrás passasse à frente, seguisse caminho e conseguisse a vitória. E ele perdeu aquela corrida. Por quê? Porque um embaraço se apresentou no meio do caminho. Eu e você, à luz do texto que li, diz que é para corrermos com paciência a carreira que nos está proposta, a caminhada que Deus nos colocou para por ela caminharmos. Devemos caminhar com paciência e com vigilância, cuidado, muito cuidado e prudência. Porque estes obstáculos, estes embaraços, eles não avisam quando vão aparecer. Quando damos por nós, eles já estão à nossa frente. Então precisamos viver de maneira cuidadosa e muito atento para não se deixar perder por estas situações. Por isso, não podemos ceder ao inimigo. Nós precisamos entender bem e ter o discernimento dos ardis, das estratégias, das manobras que o inimigo faz para tentar nos surpreender. E quando nós aprendemos isto, nós recebemos de Deus graça, a graça necessária, que vai nos ajudar a continuar a caminhada até o fim. E ele diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus venceu. É o nosso triunfo da vitória. E nós precisamos correr esta carreira, seguir nesta caminhada que Deus coloca diante de nós com paciência, mas
olhando para Jesus, olhando para a frente e olhando para o alto, olhando para Jesus. Então, só assim nós teremos condições de vencer estes inimigos que se apresentam, principalmente o diabo, a carne e o mundo. E a palavra de Deus diz que e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é fácil a caminhada cristã, a carreira do cristão. Ela é cheia de obstáculos, ela é cheia de embaraços que se apresentam. Por isso, nós não podemos descuidar. Precisamos estar atentos e prontos a todo instante para discernir e vencer estas emboscadas que o inimigo arma e se coloca em lugares estratégicos para nos surpreender. Tenhamos cuidado, porque ele fará de tudo para nos tirar da presença do Senhor. Sabendo disso, que ele é sagaz, ele é astuto, ele é enganador, ele é mentiroso, ele perdeu o direito diante de Deus e quer atrapalhar a nossa comunhão com Deus, nós não podemos lhe dar brecha, nenhuma oportunidade, não ceder 1 milímetro sequer, nada, nada, nada. Mas manter constante vigilância. E em assim fazendo, nós seremos vitoriosos por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Ele e com Ele, nós sempre haveremos de vencer. Portanto, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Continue vencendo. Continue seguindo adiante. Continue cuidadoso, vigilante e prudente. Orando sempre. Porque a oração é um recurso de Deus para a nossa vida, pelo qual nós nos apresentamos diante do Senhor e pela oração recebemos a direção de Deus, o revestimento do poder, a graça necessária e a iluminação para enfrentar e vencer estes inimigos que virão ao nosso encontro. Mas não podemos ceder aos inimigos. E isto fique bem gravado no nosso coração e que sigamos até o final da nossa caminhada, conforme Paulo fez, conforme Daniel orientou, dizendo, tu, porém, vai até o fim. Paulo chegou ao fim, disse, combati o bom combate. Esse combate de todas as maneiras, inclusive com os inimigos. Mas ele disse, acabei a carreira e guardei a fé. Não me deixei levar pela investida do inimigo, nem pelos embaraços e nem pelo pecado. Ele venceu. Eu e você podemos e devemos vencer, porque Cristo, nosso mestre, nosso exemplo, ele venceu e nos deixou registrado como é que se vence. Com uma vida santa, com a palavra de Deus no coração, com a oração constante e com a prudência, os olhos voltados para Jesus. Seguiremos assim, desfrutando a cada dia de vitória contra estes inimigos astutos que procuram atrapalhar-nos. Eles não terão este poder se nós nos mantivermos unidos a Cristo, servindo com amor, lealdade, fé e graça. E que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.